Quem for entrando, vai entrando conforme a gente vai caminhando aí. Vamos orar ao Senhor, né? Para nós começarmos. Eu peço que você desligue o seu microfone. Eu vou deixar só o meu ligado. Após o culto, a gente abre os microfones e conversa um pouquinho mais. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua graça, bondade e misericórdia sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua boa mão, pelo teu governo sobre a nossa vida. Teu consolo, teu conforto, a tua provisão, o teu sustento. Obrigado pela tua igreja, Senhor. E mesmo à distância, ela caminha na unidade do teu Espírito Santo. Movida, Senhor, pela tua boa mão, a tua misericórdia. Obrigado por esse momento, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E agora que vamos ler a tua palavra, também pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra o nosso entendimento, para que nós possamos aplicar, Senhor, ao nosso coração a tua palavra de maneira saudável, bonita e alegre, mesmo nesse contexto. Que nós possamos olhar para a nossa realidade através dos óculos da Escritura, entendendo esse tempo, entendendo, Senhor, o teu governo, e entendendo, Senhor, a tua justiça, o teu juízo e o teu consolo para a tua igreja. Obrigado por essa igreja, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre todas as pessoas. Que elas cresçam, que elas produzam, que elas, Senhor, amem o teu nome. Agora abre o nosso entendimento para entendermos tua palavra. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, e vamos ler do verso 1 ao verso 8. Esse é um capítulo muito longo, né? Nós temos aqui 49 versículos. É um capítulo riquíssimo, né? Nesse contexto do livro, mas nós vamos caminhar por ele passo a passo, conforme as... Nós vamos caminhar por ele passo a passo. Conforme nós vamos lendo o capítulo, nós vamos em suas sessões, das suas ideias fechadas, né? Então vamos ler Deuteronômio 4, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, ó Israel, ouçam os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminua nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com seus próprios olhos, vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados, assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, com toda essa lei que hoje eu lhes proponho. Então, irmão, nós vamos caminhar hoje nesse texto e vamos desfrutar, né, e nos deleitar, né, na mensagem do Senhor para a nossa vida do dia de hoje, a partir desse texto aqui. Os capítulos 2 e 3 do livro de Deuteronômio revelam as duas primeiras vitórias de Israel para tomar posse da terra e o pedido negado de Moisés para entrar com o povo na terra. No capítulo 4, Deus nos mostra, ou Moisés nos mostra, o seu sermão sobre a aliança e a lei
preparando a apresentação dos 10 mandamentos e outras leis para serem relembradas pela nova geração. Então, o capítulo 4 está preparando a nação, apresentando a nação, né, para os 10 mandamentos e outras leis para serem lembradas pela nação. Nos 3 primeiros capítulos, Moisés relata a experiência da ação de Deus na história de Israel. No capítulo 4, Moisés continua trazendo à memória do povo a história, mas agora ele exorta o povo para o objetivo e a finalidade da aliança e da lei de Deus para a vida do povo. Daniel Carro, um comentarista, né, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: Moisés atua como mestre da lei, ensinando todas as coisas que Israel tem que fazer. As leis e decretos que Deus havia dado são suficientes para garantir a posse da terra, da promessa, e a existência de Israel como nação. Então, é justamente isso que Moisés está fazendo aqui nesse capítulo. Preste bem atenção. Moisés está dizendo ao povo o seguinte, que os estatutos e decretos de Deus, a sua lei, são suficientes para garantir a posse da terra e a existência de Israel como nação. A lei de Deus não é apenas leis escritas em tábuas de pedra. É um guia necessário para ajudar a Israel a viver em Canaã como povo de Deus e evitar as práticas imorais dos cananeus. Moisés, aqui nesse capítulo, ele usa 3 palavras para descrever a totalidade da aliança, nesses capítulos, nesses versos de 1 a 8. Ele vai usar 3 palavras que descrevem a totalidade da aliança. Vai falar de lei, decretos e mandamentos. Essas palavras descrevem a conduta religiosa, civil, moral e social que deveriam regular a vida comunitária do povo da aliança. Então, esse é o foco de Moisés. Moisés está justamente trazendo o povo a essa realidade. Olha só, as leis, os decretos e os mandamentos devem descrever um modo de vida que vocês devem ter se relacionando entre si e com as outras nações. O objetivo principal de Moisés era o relacionamento do povo com Deus. Isso era o principal fator. Por quê? Se eu me relaciono com Deus conforme a Escritura, a consequência desse fato é que nós vamos conquistar a terra, e não só isso, nós vamos testemunhar às outras nações que esse Deus é um Deus achegado do seu povo, de leis justas, que ouve a oração do seu povo. Ouvir a palavra de Deus, né, deveria ser aquilo mais importante para Israel. Israel deveria ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. A aplicação da lei de Deus na vida espiritual, social e cultural do povo revelaria a comunhão do povo com Deus e identificava o povo como povo de Deus entre todas as nações. É isso que nós vamos ver aqui, é o que está exposto aqui nesses versos de 1 a 8 do capítulo 4. O tema da nossa pregação hoje é: a lei de Deus é o fundamento da vida de seu povo. E dentro, né, desse tema central, nós vamos dividir o texto que nós lemos em 3 subtemas que está diretamente ligado ao tema central. Qual é o tema central? A lei de Deus, ela é o fundamento para a vida do seu povo. Primeira subdivisão, dos versos 1 e 2. A fidelidade da lei de Deus, dentro do nosso tema maior. O ponto 2, verso 3 e 4. O primeiro ponto é a finalidade da lei de Deus, verso 1 e 2, desculpa. O segundo ponto é a fidelidade da lei de Deus, versos 3 e 4. E o terceiro ponto é o fruto da lei de Deus. Dentro desse grande tema, a lei de Deus é o fundamento da vida do seu povo. Por isso,
Por isso, a lei tem finalidade objetiva para que o povo viva. Por isso, deve haver fidelidade do povo em conhecer e praticar essa lei. Por isso, a lei, né, ela frutifica na vida daquele que dá ouvido e a coloca em prática. Então, o nosso primeiro subponto, a finalidade da lei de Deus. Versos 1 e 2. Vamos ler aqui. Diz assim os versos 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos. Juiz aqui pode ser os decretos. A palavra aqui são palavras sinônimas. Que eu lhes ensino para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos. Então, observa aqui a finalidade nos propósitos, na preposição para, né, que está aqui no texto aqui. Para aqui, ela vai definir qual é a finalidade dos estatutos e decretos de Deus aqui. A finalidade, a palavra significa aquilo que foi criado para um fim específico. Então, isso é a finalidade. Então, a finalidade da lei, ela tem um fim específico. A lei tem uma finalidade específica. E nós acabamos de ler aqui, nesses dois versos aqui. O capítulo 4 de Deuteronômio começa com uma exortação de Moisés, chamando o povo para ouvir o que se deve ser ouvido. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e decretos que eu lhes ensino. Aqui no verso 1 do capítulo 4. Olha só, o verbo ouça aqui está chamando Israel, é um chamado para Israel, ouçam. Mas não é um ouvir apenas por ouvir. É um ouvir com entendimento para uma aplicação prática daquilo que se está ouvindo. Então, ouça. Os estatutos e decretos vão falar aqui do conteúdo do discurso, aquilo que o povo vai ouvir. O povo vai ouvir da boca de Moisés os estatutos e os decretos de lei. E qual é o método que Moisés vai usar para isso? Que eu lhes ensino. Então, nós temos aqui a chamada do que deve ser ouvido, temos o conteúdo do que deve ser ouvido, e temos aqui depois um método de que você vai ouvir. Moisés vai ensinar o povo a lei de Deus. Primeiro, Moisés exorta o povo a ouvir. Isso significa, preste atenção e obedeçam. Porque esse é o significado de você ouvir. Não é ouvir por ouvir, mas é ouvir atento, prestando atenção para a obediência. O ouvir aqui é uma chamada para ouvir o que se deve ouvir, entendendo o que se está ouvindo e tendo a obediência como aplicação prática daquilo que se está sendo ouvido. Então, esse é o foco. Então, a preocupação de Moisés aqui é que a lei de Deus controle totalmente a conduta de vida dessa nova geração que está entrando em Canaã. O fato aqui é esse. O objetivo de Moisés é que a obediência requerida após a sua pregação não seja cega e mecânica, mas baseada no entendimento. Irmãos, é justamente isso que Deus faz quando Deus revela para mim e para você a sua palavra. A revelação vem para o quê? Para nos dar entendimento. E a partir desse entendimento, nós possamos colocar em prática aquilo que nós recebemos da revelação de Deus. Então, isso aí é pura graça de Deus. Por quê? Porque Deus não revela isso a todas as pessoas. Você vê aqui que essa geração que está entrando aqui em Israel foi uma geração que não se contaminou, não se prostituiu, que não murmurou, que não foi incrédula, mas que creu, que caminhou na fidelidade do Senhor. Nós vamos ver isso mais adiante.
Moisés diz assim, eu lhes ensino, aqui no verso, que eu lhes ensino. A ideia é de instrução, capacitação, um discipulado ativo e prático. Olha só a preocupação de Moisés. É a mesma preocupação hoje dos pastores que são fiéis a Deus e que servem a igreja, não é, com temor e fidelidade. Qual é a nossa preocupação, irmãos? É que vocês escutem, entendam e põem em prática. É só isso, mais nada. Da maneira mais simples possível. Veja só, Moisés não trazia um ensino teórico filosófico ou ideológico para uma realidade imaginária ou ainda muito distante. Não, Moisés não estava fazendo isso. Moisés não trazia nenhuma filosofia, nenhuma tese ideológica de algo que poderia acontecer, do ideal que ele imaginava para Israel. Não. Ele está trazendo aqui a realidade viva e autêntica dos fundamentos e da finalidade da palavra de Deus. Mas a instrução de Moisés é real e vital e prática e deve ser aplicada na vida cotidiana, desde o momento que se ouve, com entendimento. Então, essa é a chamada de Moisés. Agora, é bem interessante isso aqui, mas por quê? Porque o povo começa a entrar na terra de Canaã e não era uma terra vazia, sem ninguém, não. Era uma terra onde habitavam lá outras nações. E não só isso. A fronteira de Israel era toda povoada. Olha só o que Deus está trazendo para a consciência do povo. O próprio texto vai dizer, dos versos 1 ao verso 8, não era só uma conduta interna entre a nação, mas também uma conduta externa. E essa conduta externa iria o quê? Iria testemunhar às outras nações a glória de Deus. Ainda no verso 1, Moisés revela o conteúdo da sua pregação, do seu ensino, da sua instrução. Os estatutos e os decretos de Deus. Em outras palavras, a própria lei de Deus. Moisés chama o povo para dar ouvido ao conteúdo da lei de Deus e aplicá-la à sua vida prática. A sua vida prática. Segundo o contexto do livro, o fato é, a ocupação da terra prometida depende diretamente da obediência aos estatutos e decretos de Deus. Ela deve regular e orientar a conduta de todo o povo, em todos os aspectos da vida do povo. Observa bem o que é que Moisés está dizendo aqui. Olha só, que coisa interessante. Ele diz no capítulo 4. Agora, pois, Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês, o quê? Cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra. Olha que coisa interessante aqui. O que vai mover, o que vai nortear, o que vai direcionar o povo a conquistar a terra, irmãos, não é a sua força bélica, não é o exército, não é isso. O que vai fundamentar, o que vai fortificar, o que vai alinhar o povo na conquista da terra é a aplicação da lei de Deus à vida prática do povo. Esse aqui é o ponto. Isso tem a ver com o mandato espiritual, social e cultural de Deus para a nação de Israel. A lei de Deus, ela está trazendo justamente, né, o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. A lei, ela vai expandir esses três mandados de Deus. O mandato espiritual, o que é que o mandato espiritual diz? Deus é o centro da adoração. Só ele deve ser cultuado e adorado pela nação. Isso está aqui. O Senhor, seu Deus, né? É o Deus da aliança. O mandato social. Deus é o centro do casamento e de todos os relacionamentos humanos. Esse é o mandato social. E o mandato cultural. Deus é o centro do trabalho
e de todos os aspectos do desenvolvimento humano, intelectual, tecnológico e por aí vai. Então, toda essa esfera que envolve a vida de Israel, nesses 3 mandatos, Deus deve ser o centro. E é isso que vai definir, é isso que vai apontar, é isso que vai conquistar a terra. A aplicação da lei de Deus deveria moldar a conduta do povo à vontade de Deus. E isso iria glorificar o nome de Deus entre o povo e nas nações vizinhas. Moisés revela 3 finalidades da lei para o povo que estava entrando em Canaã. 3 finalidades da lei. A primeira, ela dá sabedoria e inteligência. Olha só, ele fala aqui para os cumprir. Lhes ensino para que vocês cumpram. Ela vai trazer o quê? Inteligência e sabedoria. Mais à frente no texto nós vamos também ver, ter isso reafirmado. Ela é a fonte da vida. Olha só, para que vocês vivam. Isso é a finalidade da lei. Ela dá sabedoria, ela dá inteligência, ela traz vida para vocês. E ela é a fonte do desenvolvimento da nação. Entrem e tomem posse da terra. A posse da terra está ligada diretamente à obediência à lei de Deus e não às investidas militares e não às estratégias de guerra. Isso não era o mais importante para o povo, irmãos, para a nação de Israel. O mais importante era Deus estar no centro da vida cotidiana do povo por meio do entendimento da lei e na aplicação dela à vida prática. Todas as outras nações dependiam do seu potencial bélico. Moabe, Edom, Egito, Assíria, Síria, Babilônia, todas elas. Israel deveria depender da lei de Deus e confiar nela e obedecer só. E Deus faria o resto. Isso aqui é fantástico. Moisés revela a finalidade da lei para que vivam, entrem e tomem posse da terra. Isto tem a ver com não adulterar nada da lei, nem aumentar e nem diminuir a favor de si próprio. Ele fala aqui isso no verso 2. Não acrescentem nada. A palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Então, poderia haver no coração desse povo os interesses pessoais sobreporem os interesses de Deus. Então, você diminui ou você aumenta conforme a sua necessidade. Mas parem com isso. A vida é uma vida de fé e obediência, diretamente ligada à lei de Deus, à sua palavra, à sua revelação. O principal não é você para a conquista e o desenvolvimento da terra. O principal aqui é a palavra do Senhor, aplicada à sua vida prática. Só pela obediência a Deus, Israel tomaria posse da terra, viveria sob a bênção da lei de Deus, teria sabedoria e inteligência e testemunharia a glória de Deus às outras nações. Irmãos, como é que a gente pode aplicar isso à nossa vida prática? Qual é o papel da igreja? É justamente esse aqui, irmãos. Capacitar, ensinar, dar conhecimento, trazer a inteligência, motivar a igreja a conhecer a Cristo, a viver por Cristo, e a partir do seu testemunho, onde você estiver, as pessoas vão olhar para você e dizer, nossa, como Núbia é inteligente, nossa, como Claudiária é sábia, nossa, como Daniel é temente e Deus é tão íntimo dele. E aí as coisas vão sendo conquistadas por meio do seu testemunho. Essa é a aplicação para o nosso dia a dia. Por isso que nós não podemos deixar de congregar.
Nós não podemos ter o luxo de estar em casa na hora da programação da igreja e fazendo o que nós bem entendemos. Que nós vamos o quê? Nós vamos minguar, nós vamos definhar, a brasa vai esfriar. E você não vai ter como testemunhar, não é, de uma forma eficaz e eficiente da graça e do conhecimento e da sabedoria e da bênção de Deus em sua vida, independente das circunstâncias. Aqui, as circunstâncias aqui eram circunstâncias bem pesadas. O povo estava saindo, o povo ainda estava no deserto, entrando e conquistando outros povos para se estabelecer na terra. E olha aqui qual é a ordem de Moisés. O principal não é você pensar em estratégia para alcançar as coisas. Não é isso o principal. O principal é você entender a lei de Deus e aplicá-la à sua vida. E deixa que Deus faça o resto. E caminhe, leve o seu povo, porque Ele é o Senhor da promessa. Se Ele dá a promessa, Ele cumpre a promessa. Mas Ele faz isso ao modo dele. E Ele expõe, Ele revela para nós como nós devemos nos conduzir. Ora, irmãos, nós estamos nos conduzindo para a Nova Jerusalém, para a promessa de Jesus que Ele vai voltar, que Ele vai redimir o seu povo, a sua igreja. Nós estamos nessa caminhada, visualizando essa nova terra que vai descer nos céus. Nós vamos morar com o Senhor. E como é que nós estamos nos conduzindo a isso? Como tem sido a nossa vida, a nossa conduta de vida diária nessa caminhada? Eu espero que você esteja cuidando de si mesmo, da sua vida piedosa, temendo o Senhor, buscando o Senhor, lendo a sua palavra e se submetendo a ela de uma maneira alegre, saudável e bonita. A segunda subdivisão aqui, a fidelidade à lei de Deus, versos 3 e 4. Olha o que o texto diz. Com seus próprios olhos, vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Então, essa geração que estava entrando foi testemunha do que aconteceu em Baal-Peor. Nós vamos falar sobre isso aqui. Aqui no verso 3. Pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês, essa geração que estava entrando agora, permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus. Todos hoje estão vivos. O que é que Moisés está falando aqui? Da fidelidade à lei de Deus. Ele faz um contraste aqui muito claro com a geração que não entrou, pelo que aconteceu em Baal-Peor, e por essa geração que foi fiel ao Senhor, mesmo em uma situação, né, de profunda tentação. Vamos caminhar aqui. A vida do povo e a posse da terra estava fundamentada na fidelidade à lei de Deus. É como nós hoje. A nossa vida se fundamenta em Cristo, ou está fundamentada em Cristo, no sonho, na verdade da promessa da nossa ressurreição, pela nossa fidelidade ao Senhor, independente das circunstâncias. Moisés traz à memória do povo o fato ocorrido em Baal-Peor para ilustrar as consequências quando as pessoas são infiéis a Deus e quando as pessoas são fiéis a Deus. Então, aqui é um contraste entre infidelidade e fidelidade. Mas o que aconteceu, irmãos, em Baal-Peor? Vamos lá, isso está em Números 25, versos 1 a 5. Diz assim o texto. O povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou ao Deus dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e 24.000 morreram pela praga lançada sobre o povo, além dos que morreram pelas espadas dos fiéis a Deus. Então, o que aconteceu, irmãos, em Baal-Peor? O povo que se prostituiu
com as filhas de Baal-peor. Mas o pior não é isso aqui. O pior é que o texto mostra aqui, né, os dois tipos de prostituição. A prostituição carnal e a prostituição cultual. Eles quebraram aqui o primeiro mandamento, né, quando eles cultuam os deuses dessas mulheres, e também quebraram aqui a fidelidade, né, da aliança e da pactualidade dos casamentos entre as suas próprias tribos de Israel. Israel envolveu-se em atos de imoralidade sexual com as mulheres de Moabe, violando o primeiro mandamento. Moisés diz à nova geração: vocês viram com os próprios olhos o juízo de Deus sobre os infiéis. Então, essa realidade, esse exemplo, trazia para essa nova geração, né, um alerta muito grande, que dizia o seguinte: não façam a mesma coisa, porque Moabe é fronteira com vocês. Não façam a mesma coisa. Vocês viram os que viveram e os que foram aqueles que foram fiéis a Deus, foram vocês. Vocês foram os remanescentes. Vocês não se prostituíram, vocês não se misturaram, vocês não cultuaram Baal. Então, tragam isso à memória. E o que vai fortalecer a vida de vocês nessa conduta é a submissão, é o entendimento e a aplicação da lei do Senhor na vida prática de vocês. Aquela geração de Baal-peor perdeu-se, quebrou a aliança, quebrou os mandamentos, quebrou os mandatos espiritual, social e cultural dado por Deus. Quebraram o primeiro mandamento, consequentemente, a maldição de Deus veio sobre aquela geração, porque eles foram infiéis à lei de Deus. Irmãos, Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. É isso que nós devemos entender bem claramente. Quando nós pecamos, irmãos, quando nós pecamos, né, as consequências da quebra da aliança recaem sobre o pecador, não tem como. Mesmo Deus o perdoando, as consequências do seu pecado muitas vezes ficam para o ensino de Deus à nossa vida. São didáticos. As consequências dos nossos pecados muitas vezes são didáticas de Deus para que nós não mais caímos naquele mesmo pecado. O povo aqui havia quebrado os mandamentos. Logicamente, como Deus é fiel à sua palavra, como Deus é fiel àquilo que ele falou em Deuteronômio 28, ele cumpre. Ele cumpre automaticamente. E os infiéis não entraram na terra da promessa. Morreram muitos ali. Porque quebraram o mandamento do Senhor. Aquela geração estava próxima da fronteira da terra prometida. Eles tinham a promessa, tinham provado a mão providente de Deus sobre eles, receberam os mandamentos, se comprometeram com eles, mas por um convite cheio de facilidade e prazer, o povo facilmente se entregou aos prazeres. Agora, observe o contexto que eles estavam vivendo. Isso aqui é muito interessante, para nós observarmos por onde vêm as tentações. Eles estavam no deserto, sem conforto algum, sem prazer algum, sem qualquer regalia. Os homens, né, era uma situação assim mesmo difícil, irmãos. Então, de repente, aparecem as mulheres moabitas, né, com os convites mais prazerosos do mundo, com tanta facilidade nos relacionamentos, né? E esses homens, né, sob essa pressão de sair um pouco do deserto, de se deleitar um pouco no gozo da vida, cai nessa esparrela. Como isso se parece com o nosso contexto hoje? Muito claro. Salva as proporções. Salva as proporções. Provavelmente a pressão do cenário árido do deserto,
a escassez de conforto, a quarentena sob o calor e a poeira do deserto, fez o povo delirar e se entregar aos prazeres e aos convites das mulheres moabitas. Nós estamos, irmãos, vivendo num contexto muito parecido com esse. Um contexto de quarentena. Alguns estão mais em casa e alguns não. Mas há uma quarentena. Há um cuidado de prevenção para se não pegar essa doença. E a grande maioria está vivendo enclausurada dentro de casa. Isso já vai fazer 6 meses. E qualquer convite externo que entre é algo assim, é como uma válvula de escape. E nós podemos cair assim como sem pestanejar, sem pensar muito nas consequências. Porque muitos que não aguentam mais esse contexto. Estão sufocados, estão estressados, não sabem o que fazer mais, não é? Estão apavorados. Então, é nesse momento que as tentações chegam ao nosso contexto. Chegam pela televisão, chegam pelos computadores, chegam pelos os convites para um churrasquinho ali, uma festinha acolá, e você precisa sair porque você tá que não aguenta. E aí você começa a se desviar da palavra de Deus. Não se viu tanta pornografia hoje em computador como se está vendo no nosso tempo. É uma tentação, irmãos. E aí isso envolve muita coisa. E as consequências são terríveis, são terríveis. Então, Moisés traz essa realidade como um alerta, como prevenção, para que o povo não caia no mesmo pecado e sejam fiéis, tenham fidelidade à lei do Senhor. Moisés está dizendo à nova geração e à igreja do Senhor: em Baal-Peor, todos os israelitas que cometeram adultério físico e espiritual com mulheres moabitas foram mortos pela espada ou pela praga. Por outro lado, todos os que foram fiéis a Deus permaneceram vivos, como é o caso de vocês. Então, sejam fiéis, custe o que custar, seja lá qual for a tentação. Qual é a aplicação para a nossa vida, irmãos? Seja lá qual for a minha situação de pressão, de tensão, seja lá qual for a tentação que for apresentada aos meus olhos, diga não, corra dela, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. A nossa terceira e última subdivisão. O fruto da lei de Deus na vida daquele que é fiel à sua lei. Versos 5 a 8. Olha que coisa interessante aqui. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês cumpram na terra que passarão a possuir. Aqui ele repete o verso 1 e 2. Ele vai mais além aqui. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: olha que coisa linda isso aqui. De fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Olha só, os frutos aqui da lei. Olha o verso 8. E que grande nação que tenha estatutos e juízos tão justos como esta lei que hoje lhes propõe. Olha só que coisa, que banquete apresentado aqui ao povo, para que o povo se deleite na lei do Senhor. Um dos frutos da lei do Senhor era dar aos israelitas uma vida abundante enquanto eles obedeciam e eram fiéis ao Senhor. Versos 1 a 4. Os versos 5 a 8, o fruto da lei é fazer Israel
se distinguir moral e espiritualmente entre todas as nações e fazer com que essas nações se sintam atraídas pelo Deus, a Deus pelo testemunho de Israel. Olha só. Os frutos que iam brotar desse coração cheio, entregue, submisso ao Senhor, iriam atrair essas nações. Mas que fruto é esses que Moisés fala aqui? Ele fala aqui o quê? Ele fala aqui de sabedoria, entendimento, temor, comunhão com Deus, irmãos. Grege, um outro comentarista, falando sobre esse texto aqui, ele diz o seguinte: a chamada é para que Israel se tornasse um povo distinto, diferente, santo, separado. Moisés olhava para o dia em que Israel se tornaria uma grande nação. Isso está lá em cima. Grande nação de Deus. Mas o ideal de uma grande nação para Moisés não era nem o Egito, nem a Síria, nem Moabe, nem Edom. Nem as riquezas desses reinos, nem os seus poderios militares. Moisés não pensava em Israel como uma grande nação com um exército poderoso, cheio de riqueza, cheio de poder. Não. A grandeza que Moisés via era a grandeza que se fundamentava na sabedoria e no discernimento que vem da obediência à lei de Deus. Isso sim ia tornar Israel uma grande nação. Pela sabedoria e pela inteligência que eles recebiam de Deus por meio da sua lei. De que é que nós não lembramos? Que personagem traz um flash dessa realidade aqui? Salomão, irmãos. Salomão, por um pequeno espaço de tempo, ele testemunhou isso que Moisés desejava para a nação de Israel. Salomão pediu a Deus sabedoria e inteligência para governar a nação. E Deus o deu a ele. E a sua sabedoria e a sua inteligência testemunhou todo mundo ao seu derredor ali. E muitos vieram para saber a fonte da sabedoria de Salomão. E a fonte da sua sabedoria era o Senhor. Moisés tinha esse mesmo ideal. Israel seria uma grande nação distinta das outras nações, não por seu poderio bélico, não pelas suas riquezas, mas pela sabedoria oriunda da lei do Senhor. Israel seria a grande nação de Deus, a nação que recebe a revelação da lei de Deus, entende e obedece. Isso tornaria Israel a grande nação referencial para toda a humanidade. E eu pergunto, o que é a igreja a não ser esse grande povo de Deus que entende a sua revelação, põe em prática e testemunha a sua sabedoria e a sua inteligência pela prática e pela conduta da nossa vida santa diante de Deus? Irmãos, olha a riqueza da lei de Deus. Olha a beleza da lei de Deus. Quando nós levamos a sério, quando nós ouvimos o que temos de ouvir e colocamos em prática. Nós damos ouvido a muitas coisas, irmão, da nossa vida. Muitas coisas. Música, novela, filme, série. Nós damos ouvido às conversas paralelas. Não é? Nós paramos damos ouvido às notícias, aos jornais. Não é? Mas quando falamos da lei de Deus, parece que nós ainda temos um certo ruído para ouvir o Senhor e entender o que Ele está dizendo e colocar em prática o que nós entendemos. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Os nossos ouvidos deveriam estar afiadíssimos à voz do nosso pastor. Porque Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Isso bastaria para que o nosso testemunho contagiasse todos que estão ao nosso redor.
Porque iria fluir do nosso coração, irmãos, inteligência e sabedoria. Não a sabedoria do mundo, não a inteligência intelectual, da ciência, não. Mas a sabedoria e a inteligência do Espírito Santo de Deus, que está revelado em sua palavra. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para as vossas vidas. Moisés diz no verso 5: tenho ensinado a vocês os estatutos e decretos de Deus, como Deus me ordenou, sem tirar nem pôr. Aquele era um profeta, ele era a boca de Deus, ele era a voz de Deus, e mediador também, e também sacerdote. Deus se satisfaz em revelar seus estatutos e decretos ao seu povo por meio do seu mediador. Deus desejava que Israel fosse a nação que testemunhasse a sua glória por meio da sabedoria e inteligência que Israel iria encontrar na aplicação da sua lei à sua vida cotidiana. É o mesmo desejo para nós hoje, irmãos. Nós glorificamos a Jesus, exaltamos o seu nome. Quando nós escutamos a sua voz, colocamos em prática, entendemos e vivemos por meio dela. No verso 6, Moisés revela o fruto da obediência aos estatutos e decretos de Deus. Guardem e cumpram essa lei, porque isso será a sabedoria e a inteligência. Olha só, irmãos. A lei do sonho é perfeita. Restaura a alma, dá entendimento, dá alegria. Aqueles que querem conhecê-la, entendem e aplicam a vida prática. A lei de Deus iria fazer de Israel uma nação sábia e inteligente. A sabedoria e a inteligência eram virtudes apreciadas no Oriente Antigo. Os sábios eram um grupo de pessoas que serviam como mestres, conselheiros, juízes. Eram pessoas influentes na sociedade. Olha só. Olha o propósito de Deus aqui. Este era o desejo de Deus, este era o desejo de Moisés para a nação. Que Deus levantasse a nação de Israel homens sábios, mestres, conselheiros, juízes, e entrassem em todos os meandros das sociedades e influenciasse essa sociedade através da sabedoria e da inteligência que estão na lei do Senhor. Qual é o nosso papel, irmãos, onde nós estamos hoje? Na função que nós exercemos, seja lá onde for. Não é isso aqui? É isso aqui, sim. Sejamos sábios e inteligentes, buscando essa inteligência, essa sabedoria na lei do Senhor e colocando em prática a sua palavra, a sua graça. Os versos 6 a 8 revelam o propósito missionário de Israel por meio do fruto da obediência à lei de Deus. Olha os versos 6 a 8. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo o quê? A sabedoria de vocês, a inteligência de vocês, ouvindo os estatutos e os decretos de Deus, dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor? Não existe, irmãos, não existe. Aqui Moisés também está falando que não se envolvam com os falsos deuses, não se envolvam com Baal, porque Baal não é tão chegado ao Senhor, a vocês, como o Senhor é chegado aos seus. Porque Baal, irmãos, tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve. Não existe, é o nada. É o nada. É o nada. Olha os frutos aqui do testemunho.
Os povos ouvirão a lei de Deus por meio do testemunho de vocês, o verso 6. Os povos saberão quem é o Senhor por meio da sabedoria e inteligência de vocês. Israel será uma nação grande, não pelo seu poderio bélico e militar e de riqueza, não, mas pela sabedoria do Senhor, que domina, que controla, que governa o coração de todo o seu povo. Os povos saberão que a lei de Deus é justa, é perfeita, é agradável. Os povos saberão o quanto Deus é chegado, ele comunga, ele é íntimo dessa nação. Irmãos, isso aqui também pode ser aplicado à nossa vida. Nossa, como Deus é chegado de Adriano, como Deus é chegado de Jânio, olha a comunhão que eles têm com Deus. Irmãos, isso contagia as pessoas. Isso desperta as pessoas. Isso confronta as pessoas. Olha o modo como Elismar trabalha, o capricho nas coisas, a dedicação dele, né, em fazer o melhor. Né? Porque ele é assim, porque ele é diferente dos outros. Os outros querem enrolar o tempo, querem enrolar o material. Ele não. Ele trabalha o que tem que ser trabalhado, com bom material. Então, é isso, irmãos. É sabedoria e inteligência. No dia a dia, na prática diária. Olha o bolo que a Núbia fez. Olha o capricho do bolo. Olha o sabor desse bolo. Né? Olha o preço que ela vende, não explora ninguém, é uma coisa justa. Vocês estão entendendo, irmãos, o que é aplicar essa sabedoria e inteligência de Deus à vida prática? Olha o modo que eles conversam entre si. Eles se respeitam uns aos outros. Você não vê ninguém falando mal de ninguém. E quando fala, o outro corrige. Não, falando isso não vale a pena. Vocês estão entendendo a que nível chega essa sabedoria? Né? Olha a dedicação que ele tem com a igreja que eles pertencem. Eles cuidam, eles zelam. Né? Sabe? É isso, irmãos. Essa é a prática. Para mim e para a sua vida. Eu não me ponho aqui como alguém que já alcançou isso. Não, eu me ponho igual a vocês. Eu preciso disso aqui. Eu preciso, não é, dessa sabedoria de Deus na minha vida, para a minha vida prática, dentro de casa e fora de casa, no meu ministério, no meu pastoreio. Porque, irmãos, nós somos muito frágeis e fracos. Eu confesso isso. Eu não sou o pastor que eu gostaria de ser. Estou lutando ainda por isso. Né? Eu sei das minhas limitações. Né? E isso, às vezes, isso me incomoda muito. Né? Mas isso faz parte e eu consigo prosseguir diante do Senhor, clamando a misericórdia, a sua graça, a sua sabedoria, a sua inteligência. Portanto, irmãos, a grandeza de Israel não estava no número ou no poder do seu exército, mas no fruto do seu relacionamento especial com o Senhor. Portanto, a grandeza de Israel não estava em seus muros, nem no seu templo, mas no fruto de seu testemunho de fidelidade a Deus para as outras nações. Esses frutos deveriam motivar tanto a nação de Israel, para que essa motivação despertasse o interesse das outras nações em buscar ao Senhor. O papel da igreja é o mesmo. É o mesmo Espírito aqui, é o mesmo Espírito que governa a igreja. Irmãos, concluindo a nossa pregação de hoje, a nossa conclusão. Jesus, em Mateus 5,16, diz a seus discípulos: deixe sua luz brilhar diante dos homens, para que eles possam ver as suas boas obras e glorificar seu Pai que está nos céus. Olha só, se não é a mesma motivação que Moisés está dando aqui ao povo lá que está entrando na Terra Prometida. É a mesma motivação. A sabedoria e a inteligência, frutos da obediência. Deixe sua luz brilhar diante dos homens. Como é que essa luz brilha? Se eu estou em comunhão com o Senhor, se eu estou ligado no Senhor, se eu me submeto a Ele, a sua palavra, se eu adoro, se eu glorifico, se eu amo.
diante dos homens, para que eles possam ver as suas obras. Que obras são essas aqui, irmãos? São as obras da nossa sabedoria e da nossa inteligência aplicada à vida prática, isso que eu acabei de falar anteriormente. São obras que glorificam a Deus. E aí essas pessoas, né, elas devem glorificar a Deus. Elas são contagiadas, são inflamadas por isso. A força e o poder da igreja estão diretamente relacionados ao testemunho fiel da graça de Deus pelos membros desta igreja. É o que Jesus está dizendo aqui. Deixe a sua luz brilhar. Ela brilha, se abra, busca a Deus, fortifique-se em Deus, clama ao Senhor. A sabedoria e a inteligência dos crentes estão relacionadas à sua fiel obediência à palavra de Deus. Isto é testemunhado na vida cotidiana de cada um. A gente percebe, irmãos, é claro, o nosso testemunho ele é voluntário. A gente não consegue disfarçar por muito tempo. A capa cai, a máscara cai com o tempo. Porque o testemunho, ele testemunha daquilo que está cheio o coração. E quando o nosso coração está cheio da graça, da misericórdia do Senhor, da sua palavra, né? Irmãos, isso, a luz brilha, não tem como. Não tem como. Então, esse testemunho, ele vai dizer, ele vai testemunhar quem nós somos e o que somos. E principalmente nesses dias de hoje, né, quando estamos assim isolados demais uns dos outros, isolados da igreja, mas esse isolamento não está dizendo que Deus não está presente. Deus está presente, irmãos. Está presente, ativo e atento. Nós temos só que abrir os olhos. A nossa comunhão com Ele permanece. Ela não está em quarentena. Ela é vívida. A vida piedosa é presente, deve ser presente. A sabedoria e a inteligência dos crentes não está no seu poder financeiro, político, social e intelectual, mas no fruto do seu relacionamento fiel com o Senhor, conhecendo, entendendo e aplicando a sua palavra à vida cotidiana. Por isso que precisamos ouvir a palavra de Deus todo o tempo, toda hora. Nós não podemos nos furtar disso. Não podemos. A sabedoria e a inteligência dos crentes não está em seus muros de proteção religiosa, nem no templo, nem na sua capa de piedade e espiritualidade, mas no fruto da sua obediência e fidelidade a Deus, em ser luz do mundo e sal da terra. Algumas aplicações para nós encerrarmos a nossa pregação de hoje. Temos aqui algumas aplicações. A primeira, leia a Bíblia. Ela revela os frutos da obediência na lei de Deus. Alimente-se dela. Alimente-se dela. Leia a palavra de Deus. Alimente-se dela. Deixe ela entrar em seu coração. Segunda aplicação, não deixe as luzes do mundo ofuscar a sua visão de Deus. Não deixe isso nesse período de quarentena. Não deixe a televisão tomar isso. Não deixe o celular ofuscar a sua visão. Não deixe o seu computador, o Facebook, o Instagram, o YouTube. Não deixe. Os canais a cabo. Não deixe. Tem hora para tudo. E essas horas para essas outras coisas são horas que nós devemos selecionar o que vamos ver e o que vamos ouvir. E isso influencia a nossa vida. Mas não deixe que isso sobreponha a sua vida piedosa. Não se rebele contra Deus, prostituindo a sua fé. Isso é, tirando Deus do seu coração e colocando outras coisas em primeiro lugar. Não faça isso.
Obedeça ao Senhor e seja luz e sal do mundo. Um testemunho alegre, vivo. Conheça, entenda e obedeça a perfeita lei de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Traz sabedoria e dá inteligência. E para encerrar, seja uma testemunha de Cristo que contamina quem está ao seu redor, quem está ao seu lado, o que atrai as pessoas para Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos alegre com a sua palavra. Moisés motivou o povo, exortou o povo, não é, a essa realidade. Como a lei de Deus ela é perfeita. E a minha palavra para você e para mim também é essa. Como a palavra de Cristo ela é perfeita para nós. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos quebre em sua presença. Vamos orar ao Senhor? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ouvi-la, a entendê-la e aplicá-la à nossa vida, Senhor. Dependemos de ti, Senhor. Dependemos de ti, Pai. A maior conquista, Senhor, que nós podemos ter é conquistar o nosso coração para ti, Senhor. Todo o resto vem a reboque. Depende dessa realidade, Senhor. Ó Deus, ajuda-me a conquistar o meu coração para o Senhor por meio da tua palavra. Abençoa meus irmãos, abençoa a igreja, abençoa os que estão enfermos, os que não puderam participar, fortalece e anima o Senhor, para que continuem firmes no Senhor e não se percam nessa caminhada. Dá a tua bênção, em nome de Cristo oramos. Amém.